Oi! Oi! Então, galera, esse é basicamente o último vídeo de coisas que eu considero básicas e importantes, então... Mas é só pra vocês terem uma ideia maior, vocês revisarem aquilo que vocês estão fazendo, se aquilo que vocês estão fazendo tá dentro dessas coisinhas que são importantes. Então é só mesmo pra tentar ajudar vocês. Ajudar um pouco, ajudar muito, tá? A mesma coisa. A gente ajuda todo mundo. Então, uma coisa que eu esqueci de falar em todos os vídeos, porque não é uma coisa muito importante pra mim, porque eu não tô fazendo com os fins lucrativos ou coisas do tipo. Então, mas a minha família falou, meus primos, a Janaína, o Murilo principalmente, eles pediram pra eu falar pra vocês se inscreverem e deixarem o like. Mas isso aí já vai do critério de vocês, se vocês quiserem deixar, eu vou ficar muito feliz, porque... Você vê e você fala, nossa, a pessoa gostou. É tipo uma foto, nossa, a foto está bonita. Aquela pessoa que eu admiro muito. Admiro muito e curtiu, então a foto deve estar bonita. Entendeu? Então, intertextualidade. A interação com diversas áreas do conhecimento. Então pode acontecer por citação. Então quando você cita alguém, você está mostrando intertextualidade porque você entende que a pessoa ela tem uma autoridade ou uma ciência sobre aquilo. Ou algum livro, ou algum filme, citações mesmo, a referência da passagem de discurso de outra pessoa. Paráfrase, agora eu vou explicar aquilo pra vocês. A paráfrase ela ocorre quando o escritor reinventa com instrumentos apropriados um texto pré-existente. Ele quer pegar a filosofia, mas ele não vai copiar palavra por palavra como é na citação. A paródia é quando ele apodera-se de uma fala de uma escrita, de uma forma irônica, crítica. Tradução, esse recurso ele é utilizado quando o contexto está numa língua estrangeira ou coisas do tipo. Então, se eu quero adaptar para minha língua, eu quero explicar por que daquilo tá na língua estrangeira, como acho que no primeiro vídeo ou no segundo a gente viu um modelo de redação em que... A gente não viu, cancela. Quando a gente vê, por exemplo, eu corrigi uma redação na escola em que ele utilizou um termo em inglês e lá ele passou para a língua portuguesa falando que em português significava tal coisa, porque em inglês foi a origem, essas coisas de semântica mesmo. Então, essa tradução, que é um recurso intelectual utilizado quando o conteúdo é em língua estrangeira é adaptado para a linguagem local. Próximo, paralelismo, que foi o que eu falei para vocês. Então, o sintático, ele é um gramatical, é aquele que você vai ver as funções sintáticas ou morfológicas dos elementos. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo uma lista de substantivos, eu estou seguindo um paralelismo sintático de substantivo. Então, escova, cabelo, borracha, computador, luz, papel. Eu tô seguindo o paralelismo sintático. Mas se no meio disso eu colocar escovar, eu já quebrei o paralelismo porque eu coloquei um verbo no meio de uma lista de substantivos. Paralelismo semântico. O valor de existência do sentido. Alguns exemplos de paralelismo. São com as estruturas não só, mas também, quanto mais, tanto quanto. Então, por exemplo, sem paralelismo no não só, mas também, ficaria não só corrigiu os seus erros e é a ajuda do seu grupo de estudos. Agora, com paralelismo, não só corrigiu os seus erros, mas também ajudou o seu grupo de estudos. Entendemos? Aí tem outros exemplos para vocês verem também que vão ajudar vocês numa boazinha. Tudo bem? Indo para o próximo, a gente vai entender o que é esse valor semântico. Então, é muito interessante vocês perceberem a diferença entre frases, orações, entre palavras, entre verbo e substantivo, porque eles podem possuir sentidos diferentes por mais que sejam a mesma palavra. Eu julgo isso como uma coisa muito interessante. Eu gosto muito de ver a diferença das palavras nesse sentido. Mas vamos com calma, vamos entender. Esse valor nada mais é do que o significado das palavras dentro dos contextos em que se inserem. Por isso que na semântica o primeiro a ser avaliado é o contexto. Porque uma palavra ela pode ter diversos significados dependendo dos diversos contextos.
Por exemplo, a preposição de. Eu trouxe uma preposição porque eu acho interessante vocês verem o como ela se encaixa nisso, tudo bem? Então, ela vai ter uma semântica de modo. Quando alguém fala, os siris andam de lado, o modo que eles andam. De conteúdo, ontem bebemos 2 copos de vinho. Bebemos 2 copos de quê? De água, porque vinho é bebida alcoólica, não é pra vocês beberem. Causa, chorava de dor. Chorava por quê? Posse, tempo, origem, assunto, meio. Então, várias coisas. Conectivos, preposições, várias coisas vão ter valores semânticos diferentes de acordo com o contexto. Então, para vocês empregarem essas palavras, vocês precisam entender o contexto delas e como você vai aplicar. É igual a crase. Crase, você também vai ter que sentir no feeling um contexto para poder saber, você está indo, está voltando. Se vou lá e volto dar, a crase sempre haverá. Então, você precisa entender o contexto de para onde você está indo, para onde você está voltando. Muitas coisas, elas dependem do contexto. Aí tem alguns conectivos importantes para vocês darem uma olhada. É só para vocês darem uma olhadinha mesmo. De vocês verem como que isso pode ajudar vocês, etc. Então, na introdução, inicialmente, primeiramente, desde já. Na continuação, além disso, do mesmo modo, acresce também. Conclusão, tempo. É um quadrinho super demonstrativo para vocês. Porque é para vocês verem alguns, mas sentirem que precisam pesquisar mais, fazem uma listinha, faz uma parodiazinha para vocês poderem lembrar. Por exemplo, quando eu era do ensino médio, eu tinha problemas em lembrar a ordem dos adjetivos em inglês. E aí eu fiz uma musiquinha que era assim, ó. Opinião, tamanho, imagem, forma, cor, origem, material e nome. Essa é a caracterização em inglês. E faz muito tempo que eu não tô na escola. E eu ainda lembro, e sim, é de uma música aí. Eu peguei o ritmozinho da música pra poder fazer. Beleza? Eu coloquei as fontes, porque esses sites, eles são... Assim, eu não pesquisei só nesses sites. Foram matérias que eu já tinha visto, matérias que eu já tinha estudado, matérias que eu dou na escola. Então, esses sites, na verdade, foram formas de eu reler aquilo e procurar uma maneira mais didática de falar. Na verdade, de escrever, porque falar a gente vai lendo, vai explicando... Mas escrever, eu tenho essa dificuldade de escrever de uma forma que seja mais formal, de realmente estou passando algo didático. Então, essas são algumas fontes. Só para vocês verem que, por exemplo, www.sinônimos.com é um site muito bom para acharem sinônimos. Norma Culta ensina muito isso sobre como usar a norma padrão da língua. Mundo do Vestibular é muito importante. Estúdio tem coisas interessantes também, é só dar uma filtradinha. Infoescola, toda a matéria. Isso eu acho primordial. Então eu coloquei, para além não de colocar realmente aonde eu estudei também, não só achar que eu sou a sabichona e achei tudo isso por mim. Não. Eu estudei, separei, li todos os sites, todas as páginas para poder separar as coisas. Então eu acho isso muito importante. Então esses são os sites que eu acredito que vão ajudar muito vocês. Então é isso, galera. Foi só mesmo pra vocês verem coisas que são muito importantes, coisas que eu quero que vocês entendam que vocês precisam fazer, coisas que vocês precisam botar no checklist quando vocês estiverem corrigindo sua própria redação, que eu acho super válido. Então peguem sua própria redação e tentem corrigir. No primeiro vídeo vai ter um link lá, que é o meu e-mail, e vocês podem mandar e-mail, qualquer coisa pra lá. Eu vou estar tentando responder os e-mails essa semana e eu espero que vocês... que tenha ajudado em alguma coisa. Eu sei que não foram vídeos preparados durante o ano inteiro, como eu gostaria que fossem, porque eu não tive esse preparo todo, tanto mental, quanto de tempo, quanto botar a faculdade, o estágio, todas essas coisas, então eu só consegui fazer agora. Mas eu preparei com muito carinho e eu preparei realmente as coisas que eu acho que são muito importantes pra vocês. Então é isto, assim que eu prender meu cabelo vai soltar. Então é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal se vocês quiserem também. Só pra eu não esquecer, porque meus primos falaram, eu quero lembrar. Então é isso, gente.